Dando continuidade às nossas questões, né? Vamos para a questão 4, né? Da atividade 1. O que a questão 4 está dizendo? Qual das substâncias tem molécula de maior massa? Dióxido de carbono, amônia, etano, silano ou fosgênio. Então, a gente tem que calcular a massa molecular de cada uma substância. Começando, né, com o dióxido de carbono. Então, vamos lá. Tenho quantos átomos do elemento carbono? Como aqui não tem nenhum índice, né, fica subentendido que eu tenho um átomo de carbono vezes a massa atômica dele, que se a gente verificar lá na tabela periódica é o valor 12. Então, que é a quantidade de carbonos vezes sua respectiva massa atômica, mais quantos átomos eu tenho do elemento oxigênio, né? Observe que o índice aqui é 2, então significa que eu tenho 2 átomos de oxigênio vezes a massa atômica dele. A massa atômica do oxigênio, se a gente conferir na tabela periódica, é o valor 15,999. Então, arredondando, a gente utiliza o valor 16, né? Fazendo esse cálculo aqui, a gente vai obter uma massa molecular de 44 gramas por mol. Então, foi a massa molecular da primeira substância. Vamos para a segunda, que no caso é a amônia. Deixa eu apagar aqui. Massa molecular da amônia, NH3. Então, vamos lá. Tenho quantos átomos do elemento nitrogênio? Se a gente observar aqui, não tem nenhum valor, então fica subentendido 1. Vezes a massa atômica do elemento nitrogênio, que se a gente verificar na tabela é o valor 14, mais, abre parênteses, quantos átomos eu tenho do elemento hidrogênio? O valor aqui é 3, então significa que eu tenho 3 átomos de hidrogênio, vezes a massa atômica do elemento. Hidrogênio, que no caso é 1. Então, se a gente observar esse cálculo aqui, vai dar 17 gramas por mol. Mudando de substância, agora vamos para o etano. Massa molecular do C2H6 vai ser 4. Então, vamos lá. Quantos átomos eu tenho do elemento carbono? 2. C2 vezes a massa atômica do carbono. A massa atômica do carbono, se a gente vai ficar na tabela, é o valor 12. Mais quantos átomos eu tenho do próximo elemento, que no caso é o hidrogênio? Eu tenho 6 átomos. Então, 6 vezes a massa atômica dele, que dá quanto? Né? A massa atômica dele é um valor tabelado, na tabela periódica é o valor 1. Né? Fazendo esse cálculo aqui, a gente tem que a massa molecular, né, do etano corresponde a 30 gramas por mol. Indo para a próxima substância, silano. Massa molecular vai ser o SiH4. Então, como a gente pode observar, quantos átomos eu tenho aqui do silício, né? No caso, eu tenho 1 porque não tem nenhum índice aqui, então fica subentendido o valor 1. A massa atômica, né, que é tabelado, está lá na tabela periódica, a gente vai utilizar o valor 28. Então, 1, que é quantos átomos eu tenho do silício, vezes 28, mais quantos átomos eu tenho aqui do elemento hidrogênio. No caso, eu tenho 4, vezes a massa atômica dele, que é 1, massa atômica do hidrogênio. Então, fazendo esse cálculo aqui, a gente tem, né, que o silano vai ter uma massa molecular de 32 gramas por mol. Para concluir, falta a substância fosgênio. Então, a massa molecular do fosgênio, que é o COCl2, vai ser igual. Quantos átomos eu tenho do elemento carbono? 1, porque não tem nenhum valor aqui, então fica subentendido 1, vezes a massa atômica dele. A massa atômica do carbono é 12.
mais quantos átomos eu tenho do oxigênio, né? Não tem nenhum valor, então fica subentendido 1 vezes a massa atômica do oxigênio, que no caso é 16. Então, 1 vezes 16, 1 porque é o total de átomos do oxigênio, vezes a massa atômica dele, mais quantos átomos eu tenho do elemento cloro, né? No caso é 2. Então, coloco aqui. Qual é a massa atômica do cloro, né? Se a gente verificar lá na tabela, tem um valor 35,5, né? No caso do cloro, é o único elemento que a gente vai adotar, né? Dos mais usuais, e vai ser uma massa quebrada. Então, tem uma massa de 35,5. Fazendo esse cálculo aqui, a gente vai obter que a massa do fosgênio corresponde a 98 gramas por mol. E o que a questão está pedindo? Qual das substâncias tem molécula de maior massa? Então, eu tenho que calcular a massa molecular de uma por uma das substâncias e comparar qual é a que tem a maior, né? Então, entre 44 e 17, maior é 44. Entre 44 e 30, o maior ainda é 44. Entre 44 e 32, quem é o maior ainda é o 44. E entre 44 e 98, quem é maior é o fosgênio. Então, a substância de maior massa é o fosgênio. Eita, que a letra aqui não ajuda. Fosgênio, né? Fórmula molecular COCl2. Então, é a substância de maior massa, certo? Dando continuidade, né? A próxima substância, ou melhor, próxima questão, o que ela pergunta? Qual a expressão matemática utilizada para calcular o número de mols e o que significa cada letra da expressão, né? Então, a fórmula para calcular, né, o número de mols, qual é a fórmula? Nós temos que N vai ser igual a M dividido pela massa molar, onde N posso chamar de mol, como também posso chamar de quantidade de matéria. Então, N significa isso. O M é a massa da substância em gramas. Pode aparecer em quilogramas, então tem que passar para gramas quando aparecer. E o M maiúsculo corresponde à massa molar ou massa molecular, que vocês queiram chamar, certo? Então, se por acaso na prova perguntar qual a expressão matemática utilizada para calcular o número de mols e o que significa cada letra dessa expressão, então a fórmula é N igual a M dividido pela o M maiúsculo, que é massa molar, onde N pode ser chamado de quantidade de matéria ou mol. O M é a massa da substância, geralmente é dada em gramas, mas pode aparecer em quilogramas. Se aparecer em quilogramas, né, isso vai passar para gramas. E o M maiúsculo corresponde à massa molar, ou massa molecular, como também eu chamo. Já na sexta questão, o que ele pergunta? Defina a concentração e quantidade de matéria e indique qual a fórmula para calcular. Então, a fórmula é esse M bonitinho aqui, né? Com essa perninha mais desenhada, igual ao N do soluto, dividido, o N do soluto é a quantidade de matéria do soluto, dividido pelo volume da solução. Então, a definição, né, é que concentração e quantidade de matéria
é a quantidade de matéria dissoluto, isso em mol, que é dissolvido em certo volume de solução, geralmente aqui é dado em litros, e é descrita por essa equação aqui, né? Ela pode aparecer com esses nomes aqui, ou pode ser desse jeito aqui. Quando eu me refiro a soluto, eu adoto o índice 1, e quando eu me refiro à solução, não tem índice. E se me referir a solvente, o índice que eu adoto é o índice 2, certo? Então, se eu perguntar qual é a fórmula da concentração em quantidade de matéria, você já sabe que é esse N aqui com essa perninha mais desenhada, igual ao N do soluto dividido pelo volume da solução, né? Essa questão 8, como ela é um pouco maior, vou deixar ela para um próximo vídeo.